Seguinte, então. Então, definição. O que é uma progressão geométrica? É uma sequência. Então, vou só escrever aqui a definição que eu gosto de escrever, ó, sequência, cujo cada termo é o anterior, multiplicado por uma razão. Multiplicado por uma razão. Na PG, a razão, praticamente em todos os livros, você vai ver chamada de Q, certo? Então, na PG, a gente não costuma chamar a razão de R. R geralmente é a razão da PA, tá? Então, ó, é uma sequência cuja cada termo é o anterior multiplicado por uma razão. Então, por exemplo, eu tenho essa sequência aqui, ó, 2, aí imagina, você multiplica aqui por um número, aí vai ficar assim, ó, 2, 6, 18, 54. Então, isso aqui representa, essa sequência de números, representa uma progressão geométrica? Aí a resposta é sim. Por quê? Porque o que é que está acontecendo com esses números? Ou seja, os números estão crescendo, só que eles estão crescendo com um padrão. Qual é o padrão? A gente está multiplicando por 3, ó. Então, se você pensar 2 vezes 3 dá 6. E se você multiplicar de novo, vezes 3, aí dá 18. Se você multiplicar de novo, vezes 3, aí dá 54. Então, isso é uma PG, porque está batendo com a definição. É uma sequência cuja cada termo é o anterior multiplicado por a razão. Então, nessa sequência aqui, eu tenho o primeiro termo, cada carinha desse aqui é um termo e ocupa uma posição. Então, esse aqui é o meu primeiro termo, esse aqui é o meu segundo termo, esse aqui é o meu terceiro termo, quarto termo. Então, o primeiro termo que a gente vai descobrir que ele é o mais importante, ele é 2. E a razão, no caso, a razão aqui a gente percebeu que é 3, certo? Que daqui para cá a gente multiplica, então fica a razão sendo 3. Tá. Essa PG, quando a razão ela é maior do que 1, ou seja, quando a razão Q é maior do que 1, tá? A gente chama essa PG de PG crescente, certo? Então, essa PG, ela, a gente percebe pelos valores, certo? Que ela está crescendo. Então, é uma PG crescente. Para achar a razão, como é que a gente acha a razão numa sequência como numa PG? Se a gente sabe que cada termo é o anterior multiplicado por uma razão, a gente acha a razão dividindo, certo? Então, para você achar a razão de uma PG, você vai pegar o Qzinho para a gente achar é o segundo termo dividido pelo primeiro, certo? Mas não é obrigado, ou seja, não é obrigado você pegar o segundo pelo primeiro. Você pode pegar também a razão, ó. Você pode pegar o terceiro e dividir pelo segundo, ó. Percebam, se eu pegar 18 e dividir por 6, ó, 18 dividido por 6 dá 3. Então, qualquer termo dividido pelo anterior vai dar a razão. Ó. Tipo, 6 por 2 dá 3, 18 por 6 dá 3, 54 dividido por 18 dá 3. Então, é um termo dividido pelo seu anterior que a gente vai descobrir a razão. Aí eu posso pegar, ó, e fazer aqui uma coisinha, que é pegar essa expressão e igualar com essa expressão. Ou seja, isso aqui é a razão e isso aqui é a razão. Se eu fizer isso, olha o que é que vai acontecer. Vai ficar assim, ó, A2 pelo A1 vai ser igual a A3 pelo A2. E aí, quando a gente faz a cruzadinha aqui, ó, vai ficar o A2 ao quadrado é igual a 1 vezes A3. Ó. A2 ao quadrado é igual a 1 vezes A3. Isso aqui já é uma regrinha muito importante na progressão geométrica, certo? Na PG. O que é que diz essa regrinha? Essa regrinha diz o seguinte, ó, que se você tiver 3 termos, você pode usar essa regrinha, ou seja, o do meio, o segundo termo ao quadrado, ele é igual ao primeiro vezes o terceiro, certo? Então, podia usar essa regra desse jeito aqui. Ah, o segundo termo ao quadrado é igual, ó, do meio ao quadrado é o produto dos vizinhos, ó.
Então, eu posso botar A1 vezes o A3. Mas eu também poderia pegar com esses três aqui, ó. Não precisa ser os três primeiros necessariamente. Eu posso pegar com esses três aqui, pegar esse do meio ao quadrado, ó, A3 ao quadrado. Vai ser os vizinhos, ó. Os vizinhos do A3, ó, é o A2 e o A4. Então, é A2 vezes o A4. Eu podia pegar com essa bandazinha aqui também, certo? Ou seja, a regra que você tem que prestar atenção é que você pode pegar um termo central ao quadrado e igualar isso com o produto dos vizinhos. Ó. Poderia também fazer A4, certo? É igual ao quadrado, é igual a 3 vezes A5, certo? Então, essa regrinha aqui, certo? A gente chama essa regrinha de uma propriedade, certo? Então, essa aqui é uma das propriedades, certo? Da PG, uma das propriedades da progressão geométrica, tá? Aí, seguinte também, tudo que eu escrever aqui, não só eu estou gravando a aula, como não precisa ficar loucamente tirando print, sei lá, ou então se não der tempo de você copiar, se você estiver copiando, enfim, eu salvo tudo, tá? E depois eu mando para vocês essas telas todas aqui, certo? Porque não cabe tanta coisa assim nessa tela, aí a gente acaba tendo que, de vez em quando, dar uma limpada aqui. Por exemplo, ó, já salvei essa tela, mas aí a gente vai continuar aqui. Então, vamos imaginar outra sequência, certo? Outro exemplo de PG. Se você for achar uma PG assim, ó, vamos imaginar 32, 16, 8, 4, seguinte. Isso aqui é uma PG? Então, como é que eu vou saber se essa sequência de termos ela é uma PG? Para você saber se é uma PG, você verifica o que é que está acontecendo com esses números. Primeiro, esses números estão diminuindo, certo? Aí você percebe, ó, que, por exemplo, daqui para cá, o que foi que aconteceu, certo? PG, a gente tem que pensar em ou a sequência vai crescer multiplicada por algo, ou a sequência vai diminuir, ou seja, vai ficar dividida por algo. Então, nesse caso aqui, ó, você percebe que está dividindo por 2. Ó. Ah, a gente está Ei, dividindo. Daniel, eu Diz. não tô vendo o quadro. Como assim tu não está vendo o quadro? Eu tô te vendo grande, eu não tô achando o quadro. Ah, tá. Então calma. Mas as outras pessoas estão vendo o quadro. Eu tô. Acho que é porque eu cliquei sem querer na Também. foto, como é que eu volto? É só tu clicar 2 vezes no quadro. Mas eu não tô achando o quadro. Tu tá no celular ou no iPad? Mulher, troca de tela. É porque tu tem que, tipo, arrastar pro lado. Como se estivesse na galeria de fotos, assim. Eu vou sair e entrar de novo, isso é muito complicado pra mim, de verdade. Era para a gente ter feito um tutorial antes do Zoom para a Bia poder aprender isso aqui. Enfim, eu vou continuar. Já já ela entra de novo, acho que não vai ter problema não. Então essa sequência ela está diminuindo. Se essa sequência está diminuindo, certo? É uma PG decrescente, é quando ela vai estar dividida por algum número. Dizer que daqui para cá ó, dividiu por 2, daqui para cá dividiu por 2, daqui para cá dividiu por 2. Dividir uma coisa por 2, certo? É a mesma coisa que multiplicar por 1/2, tá? Então, se você for tentar descobrir nessa PG qual é a razão, você faria a regrinha, ou seja, o segundo termo dividido pelo primeiro, tá? Então, a razão seria o segundo, que é 16, dividido pelo primeiro, que é 32, certo? E aí você percebe ó, que o 16 é a metade do 32, tá? Então, se você simplificar essa fração, ó, 16 por 16 dá 1, 32 por 16 dá 2, ou seja, essa razão vai ser 1/2. Porque dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por 1/2, tá? Então, quando a razão de uma PG, ela fica entre 0 e 1, quando a razão de uma PG fica entre 0 e 1, a PG ela é dita decrescente. Decrescente. Certo? Nesse caso aqui, o A1, ó, ele é 32, certo? Ou seja, cada termo ocupa uma posiçãozinha,
e a razão ela é 1/2 e o A1 é 32. Beleza. Aí essas são PG. Porque primeiro a gente dá exemplos dos 3 tipos de PG, certo? Aí, outro tipo de PG que existe. Se eu colocasse assim, por exemplo, 3 menos 6, 12, menos 24. Isso aqui representa uma PG? Sim. O que é que está acontecendo com essa PG? Primeiro, essa PG ela nem está aumentando, nem está diminuindo. Ela está alternando entre positivo e negativo. Então, essa PG ela é classificada como uma PG alternante. Então, PG alternante. Existe essa palavra? Existe, tem nos livros de matemática, certo? Então, é uma PG que fica alterando entre positivo e negativo. A razão de uma PG alternante é uma razão menor que zero, certo? Ou seja, qualquer número que seja menor do que zero, negativo, quando você ficar multiplicando, vai ficar mudando o sinal. Nesse caso, para a gente achar a razão, a gente divide, ó, menos 6 dividido por 3. Então, vai ser menos 2, ó, certo? Se você fizesse a mesma coisa aqui, ó, 12 dividido por menos 6, também daria menos 2. Menos 24 dividido por 12, também daria menos 2, certo? Então, a PG ela é dita alternante quando a razão ela é menos 2, certo? E o primeiro termozinho aqui, ó, vai ser 3, no caso aqui, nesse exemplo, tá? Então, a razão sendo negativa já implica que a PG é alternante. Beleza. Tem a PG mais mongol de todas, que é a PG constante, certo? A PG constante é aquela em que a razão é 1, certo? Então, seria isso aqui, por exemplo, 2, 2, 2. Então, isso aqui é meu mongol, certo? Ou seja, não muda, fica 2, 2, 2, 2, 2, 2. Mas a gente também diz que isso aqui pode ser chamado de uma PG? Pode. Ou seja, isso aqui é uma PG cuja razão é 1. Se a razão é 1, se você multiplicar por 1, certo? Aí o que é que acontece? Vai ficar o mesmo valor. Então, quando todo mundo é igual, a gente pode dizer que é uma PG constante, certo? De razão 1. No caso, o primeiro termo vai ser esse valor que vai ficar repetindo, tá? Então, a gente já viu como é que aparecem essas PGs. Pode ser crescente, decrescente, alternante, ou pode ser constante. Beleza. Aprendemos uma propriedadezinha que é para relacionar os termos de uma PG, ou seja, se você tem 3 aqui, ó, se você tem 3, existe uma relação matemática entre esses 3 vizinhos, que é o do meio ao quadrado é esse vezes esse. Eu posso também pegar esses 3 aqui e dizer que esse ao quadrado é esse vezes esse, tá? Então, essa é uma regrinha. E aí a gente aprende a fórmula mais, digamos assim, eu acho que é a fórmula mais importante da PG, que é a fórmula do termo geral, certo? Tem uma formulazinha chamada fórmula do termo geral, que é a que as pessoas mais usam, certo? Ou seja, na PG você tem uma fórmula para descobrir um termo lá da frente. Então, esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro, esse aqui é o quarto. Se você quisesse descobrir o 12º, e não quisesse ir de um por um, certo? Existe uma fórmula para isso, tá? Primeiro eu vou mostrar a fórmula, mas é fácil memorizar essa fórmula. O AN, ou seja, AN é o termo da posição N. Vou botar logo aqui. AN é o termo da posição N. E N é exatamente a posição do cara. N é a posição do termo, certo? Então, o AN, ele é A1 vezes o Q elevado a N menos 1. Então, a fórmula é essa aqui, ó. O AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Daniel, por que a fórmula é essa? Ó? Bem facinho também isso aqui. Não é que eu vou querer demonstrar. Não, demonstrar não, é chato demonstrar. Não, mas é porque dessa vez eu acho que vale a pena. O primeiro termo, ele é A1, certo? Aí, quem seria o segundo termo? Bem, o segundo termo é só pegar o primeiro, que é A1, e multiplicar pela razão, porque a ideia da PG é você sair multiplicando pela razão. O terceiro termo, basta pegar o anterior, que é esse cara aqui,
e multiplicar de novo pela razão. Então, se eu multiplicar de novo por quê, se eu pegar isso aqui e multiplicar por quê, como já tem um quê, vai ficar aqui ao quadrado, certo? Então, se eu quiser o quarto termo, o que é que eu faço? Eu pego o anterior, certo? E multiplico pela razão. Só que o anterior, ó, já tem Q2. Então, se eu multiplicar pela razão de novo, pelo Q de novo, vai ficar 1 Q3, certo? Então, se você for fazendo isso, você vai percebendo uma coisa, que é, você vai perceber que para você achar um termo, por exemplo, o A5, né? O quinto termo, você não vai precisar pegar a razão com 5, não. Ó. Você vai precisar pegar a razão com uma unidade a menos. Por quê? Porque que não, a razão aqui não é o mesmo número que o número que está aqui do termo. Porque o primeiro termo não tem razão. Ó. O primeiro termo, a PG nasce dali. Certo? Então ela nasceu, pariu o negócio. Nasceu o bicho, pronto. E a partir dali, no segundo, é que aparece a primeira vez a razão. Tá? Então, no quinto termo, vai ser 4 vezes a razão só, certo? E aí essa fórmula, ela serve para isso, ó. Se você quer achar o termo da posição n, certo? Você vai usar n menos uma vezes a razão. Ó. Por exemplo, se eu quiser o décimo termo, se eu quiser o décimo, eu não vou usar 10 vezes a razão, vou usar só 9. Então, vai ser o A1 vezes o Q elevado a 9, certo? Então, qualquer termo pode ser escrito, certo? Em função do A1 e em função da razão, tá? Qualquer termo pode ser escrito em função do A1 e em função da razão, tá? Então, essa fórmula diz isso. E essa fórmula você pode até generalizar essa fórmula, ó. Generalizar essa fórmula. Olha o que é que você pode fazer. Você pode botar o seguinte, ó. Você pode fazer assim, ó. Daniel, eu posso escrever também, ó, o A10, olha que legal. Ó. Eu posso escrever como sendo A3, por exemplo, vezes o Q elevado a 7, ó. Olha que loucura essa generalização. Na verdade, a regra é que, se você pegar esse índice e somar com esse expoente, esses dois juntos tem que dar esse númerozinho daqui, ó. Certo? Então, se você pegar esses dois juntos, é que tem que dar esse cara aqui. Perceba, ó, 3 mais 7 dá 10. Ó. Se você perceber aqui também, dá certo. Ó, 1 com 9 dá 10. Ó. Eu posso escrever o A10 também de outra forma, eu posso. Eu posso colocar, por exemplo, aqui, ó, o quarto termo vezes o que é elevado a quanto? 6, ó. Porque se eu pegar o 6 mais o 4, vai dar 10, ó. Então, essa fórmula aqui é a fórmula do termo geral. Mas eu posso pegar um termo qualquer, certo? E relacionar com outro termo qualquer. Basta você pegar essa razãozinha aqui. Aí, essa forma de generalizar, a gente escreve assim, ó, que o AM ele é igual ao AN vezes o que é elevado ó, a esse menos esse, ó, M menos N. Ó. Então, às vezes, no livro aparece isso e o aluno fica sem saber o que diabo é, certo? Mas o que é que é? É apenas isso aqui, ó. Se você somar esses dois, vai dar esse expoentezinho aqui, ó, certo? Vai dar esse expoente. Então, essa aqui é uma regra para generalizar, tá? Ah, mas como é que se usa isso? Calma. O primeiro eu estou explicando as regras e as coisas. Para quando a gente fizer exercícios, eu mostrar como é que a gente pode usar uma coisa, como é que pode usar outra. Essa aqui do termo geral, ela é mais usada. Essa aqui é uma coisa prática para relacionar dois termos numa PG. Relacionar dois termos numa PG. Aqui é escrever qualquer termo em função do primeiro termo, do A1 e da razão, certo? Então, ó, por exemplo, aqui, vamos fazer uma regra prática disso aqui, ó. Salvar aqui e continuar. Ó. Se você tivesse assim, por exemplo, exemplo 1, ó. Exemplo 1. Se você tivesse, ó, qual o oitavo termo da
PG. Então, assim, PG é uma coisa que cresce muito rápido. Então, imagina que tivesse assim, ó, 3, 6, 12. Então, ele quer o oitavo termo. Obviamente, o aluno, ele pode fazer, ó, ele percebe que isso aqui é uma PG, e ele pode fazer o quê? Ele pode fazer de um por um. Ele não precisa usar a fórmula, porque é só o oitavo. O oitavo é um número muito pequeno, então ele pode, se o aluno quiser, ele faz 3. O que é que está acontecendo aqui? Está dobrando. Ó. 3 por 6 dobrou, 6 por dobrou, então vai ficar 3, 6, 12. Se ele for bom de conta, ele faz rápido. Ó. O dobro de 12 é 24, o dobro é 48, o dobro vai ser 96, o dobro vai ser 192. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí tem mais um. Ó. O dobro, ó, 19 dá 38, 384. Ó. Então, A8 seria isso aqui, ó, certo? Então, muitas vezes, quando o termo que o cara quer, ele é pequeno, certo? Você consegue fazer de um jeito fácil. Porém, na fórmula seria, eu quero descobrir o A8. Então, como é que eu posso descobrir o A8? É A1 vezes o Q elevado a 7, ó, certo? Então, aqui, quando eu escrevo isso, eu estou usando a fórmula do termo geral. A8 é o A1 vezes Q elevado a 7. Não, mas quem é o Q? O Q aqui a gente já percebeu que é 2, ó. Seria o segundo termo dividido pelo primeiro, ó. Ou seja, 6 dividido por 3. Ó. Então, é o quanto está multiplicado, ó, 2. Ó. Então, você faria essa regra. Ó. O oitavo termo seria o primeiro, que é 3 vezes o 2 elevado a 7. Então, A8 seria 3, não pode multiplicar, tem que primeiro elevar a potência, né? 2 elevado a 7 dá 128. 2 elevado a 7 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 2 elevado a 7. Isso vezes 3, ó. Então, A8 seria 384. Então, você tem, digamos assim, duas maneiras de resolver isso aqui, tá? Aí, calma, esse foi o exemplo 1. Dá para colocar aqui um exemplo 2, ó. Então, esse cara, ele é usado, ó. A gente usou o termo geral para descobrir um termo lá na frente. E a outra coisa que se usa também é para descobrir a posição de um termo, tá? Então, o cara pode pedir assim, ó, qual a posição do, por exemplo, qual a posição do termo 1/8 na PG. Então, ele coloca assim, ó, 64, 32, 16. Ó, então, olha a pergunta dele. Ó. Qual é a posição do 1/8 na PG? Então, ele quer saber a posição que esse cara ocupa. Saber a posição, ó, é saber o N. Ele quer descobrir o N, se o cara é o 15º, se o cara é o oitavo, se o cara é o nono, certo? Ele já está dando que esse cara pertence à minha sequência, certo? Sabe, primeira coisa que eu tenho que perceber é que saber a posição desse cara é a mesma coisa, ó, é a mesma coisa de perguntar isso aqui, ó. Quantos termos tem APG? Então, assim, saber a posição é a mesma coisa de perguntar quantos termos tem a seguinte PG. E aí você coloca os números, certo? E aí coloca o 1/8 aqui, ó. Então, saber a posição desse cara, certo? É a mesma coisa de saber quantos termos tem uma PG. Então, vocês vão ver em muitos exercícios, o cara te dá uma sequência e perguntar quantos termos tem. Saber quantos termos é a mesma coisa de saber a posição do último. Saber quantos termos tem é a mesma coisa de saber qual é a posição desse último cara. Aí você tem duas formas de fazer. Assim como aqui eu fiz em duas formas, eu fiz uma maneira que era mais prática, porque a sequência era curta, e depois eu fiz usando as fórmulas. Aqui também. Se a gente for fazer usando as fórmulas, a gente faz assim, ó, presta atenção. Esse cara aqui, certo? Ele ocupa a posição N. Então, eu digo assim, ó, que o AN é igual a 1/8.
Beleza. A N, ou seja, eu não sei a posição dele. Eu sei que esse aqui é o primeiro, eu sei que esse aqui é o segundo, eu sei que esse aqui é o terceiro. Não, mas qual é a posição dele? É o que o cara quer saber. Então a gente chama a posição dele de N, certo? E aí, para a gente poder descobrir a posição dele, antes de mais nada, eu tenho que saber a razão dessa sequência. Então, ó, esse cara aqui é o 64, esse cara aqui é o 32, esse cara aqui é o 16. O que é que está acontecendo, tá? Então, se você tem familiaridade com os números, você já vai perceber que está dividindo por 2. Ou seja, dividir por 2 é a razão ser 1/2, certo? Ah, Niel, mas eu não tenho tanta prática assim com os números, eu não consigo perceber. O que é que eu faço? Você usa a razão, que é o segundo termo dividido pelo primeiro. Então, essa razão ela vai ser ó, o segundo, que seria 32, dividido pelo primeiro, que é 64. E aí você vai simplificar até que vai dar o quê? 1/2, certo? Beleza, então a razão é 1/2. Ok. Como é que a gente vai agora achar o N, a posição desse cara? Você vai lembrar da fórmula do termo geral, certo? Então, você tem que lembrar da fórmula. É ótimo se lembrar da fórmula. Por exemplo, eu vou colocar a fórmula aqui, ó. A N é igual a 1 vezes o Q elevado a N menos 1. Essa é a fórmula. A N é igual a 1 vezes o Q elevado a menos 1. Aí você substitui, ó. Quem é o seu AN? Ó? O seu AN ó, é 1/8. Certo? O seu AN é um termo, certo? Que participa da sequência. Então, é 1/8. O A1, seu A1 é 64. Ó. A razão ó, é 1/2. A razão ela é 1/2. E o N menos 1 é a variável que a gente vai descobrir, ó, certo? O N menos 1 é a variável que a gente vai descobrir, tá? Isso aqui, o aluno ele fica um pouco com medo dessa conta aqui. Mas basta na PG, certo? Como tem muita potência, né? Tem muito 2 elevado a tanto, 3 elevado a tanto, basta você perceber isso, para os números não ficar tão grandes e fatorar os números, certo? Se você tiver essa ideia de fatorar, você vai reduzir as suas contas. Como assim fatorar? O 8, por exemplo, você não vai escrever o 8. 8, se você fatorar, ela é 2 a terceira, né? O 64, se você sair fatorando por 2, por 2, por 2, que vocês sabem fazer isso, fica 2 a sexta, tá? Então, aqui vai ficar o seguinte, 1 sobre 2 a terceira vai ser igual a 64, ó, que é 2 a sexta. Aí aqui, ó, quando você tem uma fração 1/2 elevada a uma coisa, 1 elevado a qualquer coisa não vai mudar, vai ficar 1. Então, aqui embaixo vai ficar 2 elevado a n menos 1. Certo? Fica 2 elevado a n menos 1. Aí, o que é que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte. Você vai fazer a cruzadinha e vai responder. Então, vai ficar 2 elevado a n menos 1. Vai ser igual, ó, produto de mesma base, ó, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a sexta. Vai ficar 2 elevado a 9. Ó. Você soma os expoentes, ó, certo? E aí, como é a mesma base, ó, ficou uma equação exponencial. Ó. Como é a mesma base, você corta. Ó, esse expoente tem que ser igual a esse, então n menos 1 vai ser 9 e o n vai ser 10. Certo? Então, Daniel, a posição do termo 1/8, ele é o 10º termo? Sim, ele vai ser o 10º termo nessa sequência. Certo? Deu trabalho? Deu. Realmente deu trabalho. Tá? Você achar, por quê? Porque o expoente era uma fração, 1/2. Então, a razão era uma fração, 1/2. Então, acabou que ficou um pouquinho complicado. Mas isso foi a forma da gente usando a regrinha do termo geral. Eu usei essa regra aqui, ó, que é a fórmula do termo geral, tá? Mas se eu não quisesse usar a fórmula do termo geral, tá? Na PG, o que é que a gente faria? Você tem que perceber o padrão. O que é que está acontecendo? Saber o que está acontecendo no APG é descobrir exatamente a razão, ou seja, está multiplicando por quanto. O que é que os números estão, né? No caso aqui, você percebe que está dividindo. Então, simplesmente, ó, você vai continuar a conta.
Então, por exemplo, se você quisesse fazer essa questão sem precisar, se você quisesse fazer essa questão sem precisar de muito cálculo, você continuaria. Eu vou tentar fazer aqui embaixo aqui, ó. Tipo, esse aqui é o 64, esse aqui é o 32. Só dividir por 2, ó. Esse aqui é o 16. O próximo, a metade, ó, é 8. O próximo é 4. O próximo é 2. O próximo é 1. Se você dividir 1 por 2, vai ficar 1 meio. Se você dividir 1 meio por 2, vai ficar 1 quarto. E se você dividir 1 quarto por 2, vai ficar 1 oitavo. Pronto. Então, você já faz, ó, 1, 2, você conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Ó. A posição desse cara é o 10º termo. Ainda não precisava nada dessas bichas aqui. Se você percebesse isso, se você continuasse o padrão, uma hora você vai chegar, certo? Não é muito recomendável fazer isso quando você tem PA, progressão aritmética, porque a PA, o cara pode te pedir o 80º termo, ele pode pedir um termo muito grande. Só que na PG, não. Na PG, como os números crescem muito ou diminuem muito rápido, eles pedem ter coisas pequenas, tá? Então, em geral, você vai poder fazer isso também, tá? Então, foi mais um exemplo. A gente usou o termo geral em 2 exemplos aqui, certo? E tem mais um, que é bem importante a gente usar o termo geral, certo? Então, salvar aqui para a gente poder usar o outro exemplo. O outro exemplo do termo geral, vou botar aqui exemplo 3, é quando o cara diz assim, ó, numa PG, por exemplo, o A3, ele é 6, vou botar aqui. E o A7 96. Aí o cara pode perguntar assim, calcule, sei lá, o A2, por exemplo. Então, aqui, ó, ele está pedindo um A2. Aqui na janela. Então, ó, como é que a gente vai fazer para a gente descobrir isso aqui? Veja que nessa questão, ela é clássica, o cara te dá 2 termos na sequência. Só que ele não dá 2 termos vizinhos, certo? Ele não dá 2 termos vizinhos, certo? Então, como é que a gente pode fazer? A gente pode fazer essa questão de diversas formas, certo? Uma delas, então vamos lá, o primeiro modo, presta atenção. Primeiro modo, você vai escrever o seguinte, você vai escrever cada termo, tá? Em função do A1 e da razão, certo? Ou seja, usar a fórmula do termo geral, certo? Então, Daniel, quem é o A3? O A3, ó, ele é o A1 vezes o Q elevado a 2, ó. E isso é igual a 6, ó. Certo? E quem é o A7? Ou seja, sempre que você tiver um termo que não é o primeiro, certo? Ou seja, se você tiver um termo que não é o primeiro, você pode desenvolver ele. Então, o 7º, ele é o A1 vezes o Q elevado a 6, ó. E isso vai ser igual a quanto? E isso vai ser igual, ó, a 96. Por que ficou Q igual a 6? Ó, porque é sempre 1 a menos do que isso aqui. Tá. E aí, o que é que a gente tem aqui, ó, nessa sequência? Você tem um sistema, certo? Já, Diz. eu não entendi porque o que ele ficou. Ah, não, entendi já. Porque você fica subtraindo, é aquela ideia de que se é o 7º, não vou usar 7 vezes a razão, vou usar só 6. Então, aqui é elevado a 6. Aí a mesma coisa com o que é elevado a 2 ali, né? Que é o... Exatamente. Se é o 3, eu não vou usar Q elevado a 3, vou usar Q elevado a 2. Tá. Tá? Aí, como é que a gente vai resolver esse sistema? Então, esse sistema, eu vou isolar uma, substituir na outra. Você pode fazer isso, certo? É uma ideia, tá? Mas, em geral, a gente prefere que você divida. Você pega essa daqui, que é a maior, certo? Você pega aqui essa bicha aqui, por exemplo.
Você pode chamar, você vai pegar essa cara aqui e você vai dividir por esse. Dividir como? Vou escrever assim, ó, A1 Q6. Aí eu vou dividir esse cara por esse, ó. Dividido por A1 Q2. Aí eu vou pegar esse aqui, 96, e vou dividir por isso aqui, 6, ó. Então, na verdade, eu estou pegando essa equação, que é a maior, certo? Aqui tem uns números maiores, e estou dividindo esse membro por esse membro, e esse outro aqui por esse outro aqui, ó. Então, quando você tem um sistema, quando a gente tem um sistema, e esse sistema, ele envolve caras numa PG, em geral, a gente divide certas expressões. Por quê? Porque é na hora da divisão que vai cortar um dos termos, que no caso é o A1, certo? Então, aqui ficou Q elevado a 6, aqui ficou Q ao quadrado. Então, o que é que você faz? Ó? A mesma base, você vai ficar Q elevado a quarto. Ou seja, subtrai os expoentes. Ó. 6 menos 2 dá 4. E aqui, ó, 96 dividido por 6. 96 dividido por 6 dá 16. Ó. Aí como é que você terminaria aqui? Ó? A razão é que. Quem é que? Ou seja, é o que você quer descobrir. Como aqui está Q elevado a quarta, você vai fatorar esse lado aqui. Ó. Então, Q elevado a quarta vai ser... Se você fatorar o 16, ó. Ah, Linha, como é que faz? 16, você já aprendeu isso. Por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 vai ficar 2 e por 2 vai ficar 1. Então, fica 1, 2, 3, 4. Ó. Então, vai ficar 2 elevado a quarta. Aí você corta aqui, corta aqui. Então, a razão vai ser o quê? 2, ó. Certo? Então, a razão vai Ei, ser Daniel, isso. da onde sai esse 4? Que 4? Esse aqui, do expoente? É, mas do quê? Não do 16. Tá, do subtração, ó. Q elevado a 6 por Q ao quadrado, ó. Você pega esse expoente e subtrai desse, ó. Ah, pensei que tivesse que dividir. Tá, Não, entendi. exatamente. Se você tem uma divisão aqui de mesma base, ó, você repete a base e subtrai os expoentes, ó, certo? Tá, entendi. A base subtrai aqui, ó. Q6, aqui era Q2, então você acabou cortando como se fosse 2 Qs daqui com 2 daqui, aí sobrou 4 ainda, ó, Q4. Então, Entendi. descobri que a razão é 2. Beleza. Se você descobriu que a razão é 2, se você quiser, você pode jogar aqui e achar, certo? Aí aqui, se você descobriu que a razão é 2, você tem dois caminhos, certo? O caminho melhor que eu acho é assim, ó. Você sabe que o terceiro termo é 6, ó. Então, assim, ó, aqui é o A1, aqui é o A2, o terceiro termo é 6, ó, certo? Aqui, ó, é o quarto, aqui é o quinto, aqui é o sexto, e aqui o sétimo é 96, ó. Então, se você sabe que o terceiro aqui é 3, se você já descobriu que a razão é 2, significa ó, que para você chegar no próximo aqui, ó, você vai multiplicar por 2, que seria 12. Mas para chegar no anterior, você vai dividir por 2, ó, que fica 3, ó, certo? Então, quando você tem um termo já, certo? Você tem um terceiro aqui. E você quer ir para frente, você multiplica pela razão. Razão é 2, então vai aumentar, vai ficar vezes 2, vezes 2. Agora, se você quiser voltar, fica só um 3 aqui, certo? Então, se você achou a razão e tem algum termo na sua sequência, fica fácil achar os outros agora, porque você vai fazer isso. No caso aqui, ó, eu queria o A2, ó, que seria 3. Ó. Mas tem gente aqui, ó, por exemplo, que você pega Q é igual a 2, ó, o que é que eu faço? Eu posso pegar o Q2 aqui, ó, e substituir no nosso sistema. Para que substituir no sistema? Para descobrir o A1. Ó. Então, se você pegar o 2 aqui e colocar aqui, vai ficar 2 ao quadrado, 4, passo 4 dividindo. Para achar o A1, que seria 6 dividido por 4, que daria aqui, ó, 3 meios. Ó. Que é a mesma coisa de eu dividir pela razão e dividir de novo pela razão, que é 2. Ó. Certo? Então, multiplicar a razão, você vai para os próximos termos. Sair dividindo pela razão, você vai voltando. Tá? É importante ter essa mobilidade aí, certo? Então, a gente acabou descobrindo o primeiro termo, certo? A gente acabou descobrindo o primeiro termo, que era só sair dividindo pela razão. Porém, você pode resolver essa questão por um outro jeito,
certo? Qual é o outro jeito? Você tem o seguinte, ó. Você tem o terceiro e você tem o sétimo. Você pode escrever o sétimo em função do terceiro, certo? Você pode escrever um termo no APG em função do outro. Você não precisa usar o A1. Nessa questão ele não está pedindo um A1. Então você pode fazer o seguinte, ó. O A7, ele é o A3 vezes o Q elevado a quanto? 4, que é a diferença, certo? Então, você pode fazer isso aqui, ó, escrever um termo em função outro, certo? Isso aqui é como se a gente tivesse usado aquela regra que eu escrevi na bicha passada, que era generalizar, ou seja, generalizar. A gente escreve um termo em função do outro, ó. O A7, que é esse cara, ele é igual a A3, que é esse cara, vezes o Q elevado a 4. O que a gente está querendo dizer é que, ó, se você partir do terceiro para chegar no sétimo, quantas vezes você vai multiplicar pela razão? Vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4. Então você vai multiplicar por Q vezes Q vezes Q vezes Q, ou seja, vezes o Q elevado a 4. Então o A7 é 96. Então você já não precisa do sistema, você já chega logo aqui, ó, que o A7 é 96. O A3 ele é 6 e aqui fica Q elevado a 4. Passa o 6 dividindo, fica 16. Ó, 16 é Q elevado a 4. E aí você termina do mesmo jeito que você terminou a outra lá, certo? Então vai ficar aqui o Q dá 2. Ó. Então aqui eu só mostrei uma outra forma de fazer, que é até uma forma mais ágil, né? Então se você achou que a razão é 2, para achar o segundo você vai dividir, né? Se você achar outro termo da frente, você usaria isso aqui, tá? Então, esse exemplo 3, ele é bem importante, porque se você tiver dois termos numa sequência, dá para você conhecer ela total, tá certo? Dá para você conhecer qualquer coisinha dela, tá? Aí, no livro, tem escrito algumas outras coisas, como, vamos ver duas outras coisas aqui, que é, primeiro, é uma propriedade que é o produto dos termos equidistante, ó. Outra propriedade, ó. Produto dos termos equidistantes, ó, equidistantes. Então, essa propriedade ela é assim, ó, vamos imaginar uma sequência que é assim, ó, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, botar aqui A8. Essa propriedade, ó, na PG, diz o seguinte, ó, que se eu pegar os termos que são equidistantes, que estão a uma distância equivalente das extremidades, ó, o produto deles é constante. Como assim, Vinha? Eu não entendi. Calma, vou explicar. Ó. Se tivesse assim, ó, o A1 vezes o A8 é igual ao A2 vezes o A7. Por que que isso aqui, ó? A1 vezes A8 são dois números que são equidistantes, ou seja, estão nas extremidades. A2 vezes A7 também, esse aqui é o segundo e o sétimo ele é o penúltimo. Então, eles estão à mesma distância dos extremos, certo? Então, o produto dos termos equidistante aos extremos dá uma constante, certo? Eu também poderia dizer a mesma coisa aqui, ó, que A3 vezes o A6. Ó, A3 vezes o A6 é igual ao A4 vezes o A5. Certo? Se você pensar bem nessa propriedade, ó, basta com que a soma desses expoentes, ó, seja a mesma. Ó, 4 com 5 dá 9. 3 com 6 ó, também dá 9, ó, certo? Então, a gente pode até escrever assim, ó, que AM vezes AN vai ser igual a AP vezes o AQ, certo? Se essa igualdade vai ser verdadeira, se o M mais o N for igual ao P mais o Q, certo? Isso é uma propriedade. Propriedade existe para simplificar e para facilitar em algumas questões.
certo? Ei, Então, Daniel, isso. eu preciso ir. Depois me manda a gravação, por favor. Tá, eu apertei aqui no REC aqui. Geralmente ela fica muito grande, mas aí eu vou ver se eu posto ou em algum canal aí, em alguma coisa, ou te mando por e-mail. Certo, tá. Obrigada. Então, ó, esse Tchau. produto aqui, tchauzinho. Aí esse produto aqui é verdade se esse mais esse for igual a esse mais esse. Beleza, essa regrinha aqui, ó. Tá, vamos continuar. Existe uma forma de escrever uma PG de 3 termos que é assim, ó. Um exemplo aqui de uma questão bem legal, assim, ó. Numa PG de 3 termos, a soma vale. Então, a soma vale 64. Não, a soma vale 21 e o produto vale 64. Numa PG de 3 termos, a soma vale 21 e o produto vale 64. Quais esses termos? Ó? Quais esses termos? Então, essa questão ela é boa porque ela apresenta uma outra forma de resolver questões quando a gente não conhece nenhum termo da nossa PG. Veja, eu não conheço. Ó, nessa expressão aqui, ó, ele me deu que a PG ela tem 3 termos, então geralmente a gente escreve assim, ó, A1, A2 e A3, certo? Uma outra forma de escrever PG, certo? É você escrever assim, ó. Você pode escrever assim, ó, A1, aí se eu multiplicar pela razão, fica A1 vezes o Q. Se eu multiplicar pela razão, fica A1 vezes o Q2, certo? Só que existe, ó, uma outra forma, que é essa forma que vai facilitar essas questões desse tipo. Ó. Qual é essa outra forma? É você escrever assim, ó. Você coloca o termo central de x, aí o termo da frente você coloca de x vezes o q, e o termo de trás você coloca de x sobre q. Ó. Então, quando você escreve a sua PG dessa forma, certo? A sua questão ela fica mais fácil, certo? Ela fica mais fácil? Fica. Por que que ela fica mais fácil? Vamos resolver aqui usando essa forma, certo? Se eu estou resolvendo uma questão de PG, eu vou começar pelo produto. Ó. Então, ele está me dizendo que o produto vale 64 desses 3 termos. Então, vai ser assim. Ó. Então, o primeiro passo vai ser x sobre q vezes o x vezes o x vezes o q, ou seja, o produto dos 3 vai ser igual a 64. Então, escrever uma PG de 3 termos dessa forma, você vai perceber que resolve mais facilmente algumas questões. Por que mais facilmente? Ó? Porque quando você faz o produto, ó, você vai cortar o Q com o Q, ó, produto aqui. Ó. Então, vai ficar x ao cubo, que é x vezes x, vai ser igual a 64, ó, certo? Então, você vai tirar a raiz cúbica de 64. Ah, não, você fazer isso não. Fatora, então. Ó. Pega o 64 e fatora. Se você fatorar o 64, fica 2 elevado a sexta. Certo? Então, agora você corta, ou seja, 3 por 3 dá 1, esse aqui vai dar 2. Ó. Então, x vai ser ó, 2 ao quadrado, x vai ser 4. Certo? X vai ser 4. Então, na verdade, ó, você já pode, digamos assim, substituir o x por 4 e aí a sua PG já fica assim, ó, 4 sobre Q, 4 e 4 vezes o Q, ó. Sua PG já fica assim, ó, já mudou, já descobriu o x, ó. E aí ele está dizendo agora, ó, que a soma é 21, ó. Aí você vai lá e faz 4 sobre Q mais o 4 mais o 4Q, isso é igual a 21. Ó.
tá? Como aqui tem um Q aqui embaixo, ó, né? Você vai ter que tomar cuidado com essa fração aqui, né? Então, eu vou fazer desse tipo aqui, é como se eu fosse multiplicar todo mundo por Q. Então, eu vou multiplicar todo mundo por Q, que é para esse Q aqui de baixo morrer, certo? Então, vai acabar ficando 4. Aí, se eu multiplicar esse cara aqui por Q, vai ficar 4Q. Se eu multiplicar esse cara aqui por Q, vai ficar 4Q2. Se eu multiplicar o 21 por Q, vai ficar 21Q. Então, ó, esse 4Q passa para lá, então vai ficar 4Q2, certo? Aí menos, eu vou passar o 21 para lá. Então, 4 menos o 21 dá 17, 17Q. E esse 4 já estava aqui, ó, vai ficar mais 4 é igual a 0. Então, ficou uma equação de segundo grau em Q. Ficou uma equação de segundo grau em Q, certo? Então, o que é que a gente tem que fazer? Resolver a equação de segundo grau, tá? Então, a equação de segundo grau a gente vai resolver. Eu sei que você já sabe resolver, então vou resolver mais rápido aqui. O delta vai ficar b ao quadrado, esse cara aqui, ó, que é 289, menos 4 vezes o a, que é 4, vezes o c, que é 4. Então, o deltão vai ficar 289 menos 64. Então, o delta vai ficar 225, certo? Se o delta dá 225, a raiz é 15, tá? Então, vai ficar menos o b, que é 17, mais ou menos a raiz de 225, que é 15, sobre 2 vezes o a é 4. Então, 2 vezes 4 dá 8. Então, se você terminar aqui, ficaria 17 mais 15 dá 32. 32 por 8 dá 4. E 17 menos 15 dá 2. 2 por 8, ó, fica 2 por 8, que fica 1 quarto. Então, você tem duas possibilidades, ó, de razão. 1 quarto e 1 quarto, certo? São duas possibilidades para a razão. Por que são duas? Porque vai existir dois tipos de sequência. Você pode pegar essa aqui, ó. Se você substituir essa aqui, ó. Se você substituir o quê? Por 4, certo? Se você substituir por 4, vai ficar, ó, 4 sobre 4, que é 1. 4. E 4 vezes 4, que é 16. Ó. Então, essa é uma possibilidade. Ó. O produto dos três ó, dá 64 e a soma dá 21, certo? E a outra possibilidade seria você substituir por 1 quarto. Se você substituir aqui, ó, 4 por 1 quarto, ó, repete a primeira pelo inverso da segunda e vai ficar 16, 4. E aqui, ó, se o Q é 1 quarto, ó, 4 vezes 1 quarto fica 1. Ó. Então, vai ficar a mesma sequência, só que de maneira o quê? Né? Contrária aqui, ó. Essa aqui está crescente e essa aqui está decrescente, ó, certo? Então, esse tipo de problema é importante, no caso, para você escrever essa PG aqui, ó, de uma forma diferente, ó. Então, quando for uma PG de 3 termos, você escreve dessa forma, que fica uma forma mais, fica uma forma melhor de se resolver, tá? Aí, a gente vê para as regras de soma, certo? Ou seja, soma de PG. Soma. Tá? Então, a gente vai perceber que existe dois tipos de soma. Existe a soma finita, certo? E existe a soma infinita. Então, ele pode lhe pedir para calcular uma soma e te dar a quantidade de termos, certo? Ou seja, existe a forma para a soma dos N primeiros termos. Soma dos N primeiros termos. Então, a fórmula do Sn, a soma dos N primeiros termos é o A1 vezes o Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Certo? Então, essa formulazinha aqui, ela é a fórmula para a soma dos N primeiros termos, certo? Então, se o cara quiser, qual a soma dos 10 primeiros termos,
Então, ele quer o S10, ó, certo? Então, imagina se fosse assim, ó, 3, 6, 12. Então, se ele quisesse, ó, a soma dos 10 primeiros termos, então ele queria o S10 aqui, ó. Então, o S10 seria o A1, que é o 3, ó, vezes, aí a parênteses, ó, o que é a razão elevada a n, ó, o n é 10, ó. E a razão, no caso aqui, a razão vai ser 2, ó, porque eu faço já separado, ó, 6 por 3, a razão é 2, que está dobrando. Então, vai ficar 2 elevado a 10 menos 1. Cuidado que esse menos aqui, ele não é aqui em cima do expoente, ele é na conta mesmo. Sobre Q menos 1. Ou seja, a razão é 2, ó, 2 menos 1 aqui embaixo. Então, o nosso S10 ficaria 3. 2 elevado a 10 é uma conta que, por mais que seja grande, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, os alunos estão acostumados, principalmente com 2 elevado a 10, que dá 1024, certo? Então, 2 elevado a 10, se você fizer com calma, vai dar 1024 menos 1, né? Aqui, ó, menos 1, e aqui vai ficar 1. Então, 1024 menos 1 fica 1023. Então, S10 fica o triplo de 1023, fica 3069, então, certo? Então, essa seria a fórmula da soma dos 10 primeiros termos, tá? Ou seja, é finita, porque o cara te dá uma quantidade, certo? O cara te dá uma quantidade. E existe a soma da PG infinita, certo? O cara vai te pedir a soma de uma PG infinita, ou seja, não vai ter quantidade de termos, vai ser infinitos termos, quando a PG ela for decrescente. Então, a sua razão, quando ele vai pedir isso, a sua razão tem que ser entre 0 e 1. A PG ela tem que ser decrescente, certo? Existe uma fórmula, a fórmula é até mais fácil que essa. A gente diz assim, ó, que a soma, o S infinito, a gente usa esse símbolo, que é o símbolo infinito, ele é o A1 sobre 1 menos o Q, ó, certo? Ele é o A1 sobre 1 menos o Q. Essa fórmula é como se você pegasse essa aqui, ó, e sumisse esse cara, ó. Se você sumir o Q elevado a N, certo? Sumir, só pega esse cara aqui e joga fora, né? Vai ficar menos 1. Aí esse menos 1, você troca o sinal aqui de baixo. Então vai ficar 1 positivo e o Q negativo. Então vai ficar essa fórmula. Então é como se fosse essa mesma fórmula, só que você joga fora isso aqui, ó, e muda o sinal em cima e embaixo. Essa fórmulazinha aqui. Essa é a soma da PG infinita, tá? Então eu só preciso do primeiro termo e da razão, certo? Claro, exemplo. Então, um exemplo clássico aqui, se você tiver aqui, ó, 1 mais 1 meio, mais 1 quarto, mais 1 oitavo. Então, o cara pode te pedir isso aqui, ó. Resolva a soma, né? Calcule a soma. Veja que ele não te dá quantos termos ele quer que você some. Se ele tivesse dito assim, 10 termos, aí você usava esse aqui. Mas como ele não está te dando termo, certo? Você vai ter que usar essa fórmula aqui, que não depende do n, da quantidade de termos, certo? Então vai ser, ó, quem é a razão? Então a razão você faz, ó, é o segundo, que é 1 meio, dividido pelo primeiro, que é 1. Então a razão vai ser 1 meio, certo? E aí como é que você vai fazer a fórmula? Você aplica a fórmula aqui, ó. Então vai ficar o S infinito, ó, vou aplicar bem aqui, então vai ficar o S infinito vai ser igual ao A1, certo? Que é 1 meio. Ó, o A1 que é 1, ó, tá aqui, ó. O A1 que é 1 sobre 1 menos 1 meio, certo? Então, vai ficar 1. Claro que aqui acontece alguns desastres, né? Com fração, que a gente se atrapalha. Mas você faz com calma aqui, ó. Né? O MC. Até porque 1 menos 1 meio, se eu pegar 1, se eu tirar 1 meio, que é a metade, fica 1 meio. Mas caso você não faça, né? Você faz o 2 dividido por 1 dá 2, aí fica 2 aqui. 2 dividido por 2 dá 1, fica 1 aqui. Então você repete, ó. 1 sobre 2 menos 1 fica 1 meio.
Repete primeiro pelo inverso de baixo, ó. Esse dividido por esse vai ficar 2, ó. Então, ó, a PG, a soma dessa PG infinita acaba sendo 2, ó, certo? Então, 1 mais 1 meio, mais 1 quarto, mais 1 oitavo, se somar infinitos termos, essa soma ela vai dar 2, certo? Então, quando você tiver uma sequência com reticência, ou seja, o cara te pedir uma soma infinita, tu organiza os termos dessa soma, certo? Tu vai descobrir a razão, que é o segundo dividido pelo primeiro. É importante demais descobrir a razão. O primeiro termo e usa essa fórmula. Ou seja, a fórmula ela é até mais de boa, tá certo? A fórmula ela é até mais de boa, tá? Do que a outra fórmula, certo? Aí, a gente, digamos assim, finaliza a sequência, finaliza as 3 aulas de PG, certo? E vamos ver matrizes, certo? Vamos ver matrizes, tá? Deixa eu só pegar aqui. Aí, quando a gente vai ver matrizes aqui, eu vou usar um resumo que eu já fiz de matrizes, bem de boa, que eu vou abrir aqui para vocês. Espera.